Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no livro de Atos, capítulo 14, do verso 1 ao verso 28. Esse texto acompanha a segunda parte da primeira viagem missionária que Paulo e Barnabé realizaram. Eles são enviados pela igreja deles, que ficava em Antioquia, na Síria, e passam por várias cidades da região sul do lugar que hoje conhecemos como Turquia. E por ali eles vão anunciando a nova vida e o relacionamento com Deus através da fé em Jesus Cristo. E logo no início o texto afirma que enquanto eles estavam conversando com as pessoas sobre Jesus, o Senhor confirmava a mensagem deles, realizando sinais e maravilhas através deles. É interessante observar a função que os milagres desempenham nesse contexto. Os milagres funcionam como uma confirmação da mensagem anunciada. Temos um ensinamento aqui importante. Os milagres nunca substituem a palavra. Eles estão subordinados à palavra, são uma confirmação da palavra. É natural que todos nós, eu e você, queremos milagres, precisamos de milagres, oramos por milagres e realmente cremos que Deus, através de Jesus, pode fazer milagres em nossa vida. Todavia, nada substitui o papel, a função do Evangelho, porque é no Evangelho que nós encontramos o relacionamento com Deus. O Evangelho preenche a nossa alma, dá sentido à nossa existência. Milagres produzem resultados pontuais e temporários. Deus pode milagrosamente te curar de uma doença. Talvez Ele até te curou, mas é provável que você tenha outras enfermidades. Isto é, nunca teremos milagres suficientes para atender todas as nossas necessidades o tempo todo. Sempre vamos querer mais, precisar de mais. O Evangelho, ao contrário, nos proporciona salvação, comunhão com Deus. Através da fé em Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Experimentamos a paz do perdão dos nossos pecados, a liberdade de não estarmos mais sob escravidão. A presença do Espírito, somos transformados, recebemos uma nova vida, uma vida eterna. Isso não é pontual, isso não é temporário. A partir do momento em que cremos em Jesus, todas as áreas da nossa vida passam a estar debaixo da influência do Espírito Santo. Não importa as circunstâncias que estejamos atravessando, o Evangelho me dá condições de afirmar: tudo posso naquele que me fortalece. O milagre me proporciona uma bênção. O Evangelho me proporciona um Pai, um Salvador. Os resultados do Evangelho são eternos: vida eterna, vida que não termina na morte, vida após a morte, a esperança de um novo céu e uma nova terra, um universo transformado e um corpo transformado para viver eternamente em comunhão com Deus. Portanto, querido, ore por milagres na sua vida. Ore por milagres na vida de outras pessoas. Ore por milagres na igreja. Mas, em primeiro lugar, busque a palavra de Deus. Invista em seu relacionamento com o Senhor. Busque a nova vida que o Evangelho pode te proporcionar. Um outro ponto interessante nesse texto é a afirmação de que, enquanto Paulo e Barnabé anunciavam o Evangelho, alguns incrédulos começaram uma grande confusão entre as pessoas presentes, com a intenção de realmente atrapalhar, criar dificuldades, impedir que o Evangelho fosse anunciado e as pessoas entendessem o que estava sendo falado por Paulo e Barnabé. Agora, apesar dessa oposição, o texto vai dizer que Paulo e Barnabé continuaram naquela cidade por vários dias, pregando ousadamente o Evangelho. Literalmente o texto diz isso. Eles falavam ousadamente. A vida dos primeiros cristãos não foi fácil. Perseguições e dificuldades surgiam o tempo todo, mas eles enfrentaram todas com coragem e ousadia. Não desistiram. Querido, as dificuldades fazem parte da vida cristã. Primeiro, porque
porque nesse mundo caído e desfigurado pelo pecado, cristãos ou não cristãos sofrem com doenças, violência, desemprego, problemas emocionais, dificuldades na família e por aí vai. Segundo, além das dificuldades comuns a todos os seres humanos, as forças malignas, forças espirituais malignas atuam todo momento contra o povo de Deus, criando dificuldades com a intenção de te fazer esfriar na fé, te levar ao pecado e mesmo te fazer abandonar o Evangelho e a igreja. Se você foi redimido pelo sangue de Jesus, selado com o Espírito Santo, sinceramente no seu coração creu e já confessou com a sua boca Jesus como seu Senhor, o inimigo não pode agir dentro de você, mas ele pode e age ao seu redor, criando todo tipo de armadilha contra você. Precisamos de fé e coragem para enfrentar as armadilhas do inimigo contra nós. Ousadia é não retroceder espiritualmente diante das dificuldades. Você já teve a sensação de que exatamente no momento em que você resolveu investir na sua vida espiritual, assumir compromissos sérios com Deus, estar firme na igreja, buscar o Senhor com regularidade, abandonar o pecado, justamente nesse momento, de repente, os problemas começam a se multiplicar por todos os lados na sua vida. Parece que o mundo vai cair sobre a sua cabeça. Já se sentiu assim? Bem, não precisamos de muito conhecimento bíblico e teológico para compreender o que está acontecendo. É uma questão de lógica. Se você está investindo na sua vida espiritual, assumindo compromissos espirituais, buscando ser mais obediente à palavra, levando o evangelho para outras pessoas, quem é que tem interesse em te atrapalhar? Certamente não é Deus. Veja, obviamente, não devemos cair no extremo de achar que tudo na vida, se é ruim, foi o diabo. Nem sempre. Já falamos. Neste mundo, nesta vida, teremos aflições independentemente da nossa fé e espiritualidade. Vivemos um mundo desajustado, desequilibrado. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ignorar, cair em outro extremo, achando que não existe uma ação maligna querendo me prejudicar espiritualmente. Então, a proposta é, faça uma leitura da sua vida. Olhe as dificuldades que você está enfrentando. Ao menos pense sobre isso por um momento. Considere esta possibilidade. Será que o inimigo não está te atacando? Talvez você pergunte, mas que diferença faz eu pensar assim? Na prática, é entender que você precisa reclamar menos e orar mais. A diferença prática é entender que a sua luta é espiritual e que você precisa assumir atitudes de perseverança espiritual. Não retroceder, mas seguir em frente. A palavra de Deus nos ensina: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus alerta os discípulos que devemos vigiar e orar, porque a nossa carne é fraca. Ele também nos alerta que existem determinadas batalhas que somente serão vencidas se, e somente se, nos colocarmos diante de Deus com fervor e oração. A carta aos Hebreus nos exorta, mostrando que não temos resistido ao pecado de forma suficiente. Resistir é perseverar, é seguir em frente, fazendo o que Deus colocou no nosso coração. É não retroceder, mas seguir em frente com coragem, com ousadia, crendo naquele que é o Senhor das nossas vidas e de todo o universo. Vigiar é estar atento espiritualmente ao que está acontecendo na minha vida e ao meu redor. Ser cristão é encarar os problemas crendo e confiando no autor e consumador da nossa fé. É perseverar olhando para Ele. E repare, os milagres começaram a acontecer
entre eles, quando eles resolveram ficar na cidade apesar da oposição. Deus começou a realizar milagres, porque eles não retrocederam. Se o que você está propondo no coração tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com o seu crescimento espiritual, tem a ver com mudança de vida, tem a ver com obedecer mais ao Senhor, tem a ver com renunciar ao pecado, tem a ver com se envolver mais no reino, tem a ver com abençoar igreja, vidas e pessoas. Não se iluda. O inimigo fará o que ele puder para te prejudicar. Mas também não se esqueça. Ele é um derrotado. Em Cristo somos mais do que vencedores. Siga em frente, em santidade e obediência. E aos poucos você perceberá os milagres de Deus sobre a sua vida. O texto continua. Barnabé e Paulo vão a outra cidade. Mais uma vez o evangelho é pregado e milagres acontecem. Mas dessa vez o texto conta a história de um milagre específico. Entre os ouvintes estava um homem que nunca tinha andado. Ele possuía uma deficiência física de nascimento. Mas estava ali, atento à pregação. A ponto de Paulo perceber que de alguma forma ele tinha um coração, ou no coração dele havia fé em Jesus Cristo. Aquele homem foi curado. Deus realizou o milagre naquele momento. E o homem passa a andar normalmente. O que aprendemos aqui? Nem sempre precisamos pedir para Deus os milagres que necessitamos. Deus conhece o seu coração. Ele sabe da sua necessidade. Aquele homem não disse uma única palavra sequer. Sabemos que, às vezes, enfrentamos momentos que a gente não tem força para orar. Não conseguimos abrir a boca para falar com Deus. Nossos pensamentos são confusos e a gente não sabe nem sequer o que dizer para Deus. Estamos tomados de preocupações, ansiedades, angústias. Sentimos a nossa fé menor que um grão de mostarda. Parece que Deus está muito longe. Mas o amor de Deus por você é tão impressionante que Ele te abençoa mesmo quando você não ora. Ele te dá a bênção que você precisa, mesmo que você não tenha pedido. Oração, sabemos, é algo importantíssimo. Fundamental para fortalecer a nossa comunhão com Deus, exercitar a nossa dependência de Deus, exercitar nossa comunhão, nossa sinceridade diante do Senhor. Mas o cuidado de Deus para com as nossas vidas é tão grandioso que Ele, inclusive, nos ajuda quando não sabemos orar como convém. Deus sabe do que você precisa. Deus conhece suas necessidades, mesmo se você não estiver orando sobre isso. Se você conseguir orar, melhor ainda, porque o Senhor se alegra. Agora, vale a pena observar. Onde aquele homem estava quando foi curado? Ele não estava orando pedindo milagres, mas também não estava na praça conversando com os amigos. Também não estava em casa cuidando dos seus afazeres. Ele não precisou falar uma palavra sequer, mas ele estava no lugar onde a palavra de Deus estava sendo ministrada. Ele estava ouvindo o Evangelho com fé e atenção. Deus, querido, pode agir na sua vida em qualquer hora ou lugar, mas há circunstâncias em que Ele preferencialmente atua. Buscar o agir de Deus em nossas vidas é buscar estas circunstâncias. É se colocar para ouvir a palavra com atenção em uma dessas circunstâncias. Veja que, logo em seguida, após esse milagre, aquela cidade virou uma bagunça generalizada. De repente, pessoas começam a dizer que Paulo e Barnabé eram deuses gregos em forma humana, visitando a cidade. E a multidão começa a gritar palavras de adoração para Paulo e Barnabé. O sacerdote do templo de Júpiter trouxe, imagine você, animais e flores para sacrificarem aos missionários. E é com muita dificuldade, diz o texto, que Paulo e Barnabé explicam
que eles eram apenas seres humanos, servos do único Deus Criador e de Jesus Cristo. Mas esse episódio nos mostra como o coração humano é inclinado ao sincretismo, aos ídolos e à adoração de pessoas. O evangelho estava sendo pregado, Jesus estava sendo anunciado, mas isso não empolgou as multidões. A cura do homem aleijado, ao contrário, fez a multidão querer sacrificar não a Jesus, mas aos apóstolos. Queremos deuses. Naquela época, Zeus, Hermes, Júpiter, Mercúrio. Hoje, o dinheiro, o individualismo, o prazer, a fama, o sucesso, a beleza, a ostentação. E queremos os milagres que esses deuses podem nos proporcionar. Repare como os ídolos usurpam os milagres de Jesus. Aquele homem foi curado em nome de Jesus, mas a multidão queria sacrificar a Zeus e a Hermes. Quem te curou, quem te abençoou, quem te livrou, quem tem sustentado a sua vida é o Senhor. Mas talvez você está atribuindo seus milagres, a sua religiosidade, ao seu líder espiritual, à sua fé, ao seu esforço, ao seu trabalho, à sua inteligência, ou mesmo à sorte, ao dinheiro, suas escolhas, suas decisões. E, consequentemente, você vai oferecer sacrifícios a esses deuses. Estamos dispostos a fazer muitos sacrifícios para eles. Sacrificamos nosso tempo, nossa saúde, nosso dinheiro, nossa família, nossos amigos, abrimos mão de nossos princípios e valores e uma série de outras coisas. Talvez, na sua vida, você esteja fazendo vários sacrifícios, mas nenhum deles é para Jesus. Talvez você resolveu alguns problemas pontuais, mas ainda não encontrou solução para o seu problema maior, sua falta de comunhão e relacionamento com o Criador. Talvez você alcançou alguns objetivos, mas ainda está longe de Deus e está debaixo da condenação de Deus. Está sem a presença nem a graça de Deus e caminha a passos largos para passar a eternidade sem a presença do Senhor. Só existe um caminho para a comunhão com Deus Criador, é Jesus. Só existe um caminho para Jesus, é a fé no Evangelho. E só existe um caminho para eu conhecer o Evangelho e crer nele, a palavra de Deus. E veja, como um coração sem Jesus é espiritualmente instável. Em um momento a multidão queria prestar adoração a Paulo e Barnabé, horas depois, no mesmo dia, chegaram alguns judeus de outras cidades e essa mesma multidão é convencida a apedrejar Paulo e Barnabé. Aconteceu com eles o mesmo que tinha acontecido com Jesus anos antes. A primeira multidão aclamou Jesus como rei. Uma semana depois, gritou pedindo a sua crucificação. É um sinal de que não podemos espiritualmente nos guiar pela multidão. Cuidado com decisões espirituais baseadas em argumentos do tipo: poxa, todo mundo faz assim, todos os meus amigos pensam assim, a maioria das pessoas que eu conheço está indo nessa direção. O Senhor da sua vida é Jesus, não a multidão. Não que você deva ignorar o que as pessoas estão pensando ou falando, ou fazendo. Ouça, reflita, pondere, mas decida em oração, olhando para o Evangelho, para Jesus, para a palavra de Deus. Veja que, ao chegar na última cidade dessa viagem, Paulo e Barnabé fazem um caminho de volta, passando pelos lugares que eles tinham visitado na ida, visitando e reencontrando as igrejas e os cristãos. A intenção era renovar os ânimos, exortá-los a permanecer na fé, mostrar que até que o reino de Deus chegue, enfrentamos muitas tribulações. Temos aqui o princípio do discipulado. Por isso, precisamos de igreja. Igreja é o lugar onde nos reencontramos, onde o Senhor usa pessoas para renovar nossos ânimos e nos exortar. Discipulado do cristão é algo contínuo. Eu e você precisamos de cuidado, de renovar nossos ânimos, de sermos lembrados de coisas importantes. Nessa viagem de retorno, o texto diz que ao chegar em cada igreja, Paulo designava líderes chamados de presbíteros. Esses líderes, que podem ser chamados de presbíteros ou pastores, mestres, obreiros, o que menos importa é o nome, a questão é a função. Eram pessoas
que iriam continuar animando, fortalecendo, ensinando esses irmãos, do ponto de vista prático para a sua vida. Veja, esses líderes são no plural, presbíteros, um conjunto de líderes para cada igreja. Temos aqui o princípio bíblico do pastoreio, que atravessa todas as partes da Bíblia. Deus, por sua graça, nos coloca na igreja pastores, presbíteros, líderes, pessoas usadas pelo Senhor para caminhar junto com a gente na nossa vida espiritual, independentemente do título que elas tenham. Eu não posso ser uma ovelha sem pastor. Na verdade, a Bíblia condena as ovelhas que pastoreiam a si próprias. Nesse negócio chamado de cristianismo, todos somos ovelhas, inclusive os presbíteros e pastores também precisam ser pastoreados. Infelizmente, sabemos que existem líderes eclesiásticos que querem tomar o lugar de Jesus na nossa vida. Fazendo isso, se tornam falsos profetas. De fato, eu não preciso de um líder para me dizer cada coisa que eu preciso fazer a cada hora do dia. Por outro lado, a palavra de Deus é muito clara em afirmar que Deus coloca pessoas na minha vida para me ajudar a seguir a jornada espiritual. São pessoas que oram por mim, oram comigo, pessoas que me dão conselhos, que me exortam, que me encorajam, que me ajudam a ver o que talvez eu não estou vendo. Um cristianismo sem líderes é um cristianismo sem evangelho, sem fundamento na palavra de Deus. É um cristianismo baseado em individualismo e arrogância. Ao terminar a viagem, para onde Paulo e Barnabé voltaram? Para a igreja deles em Antioquia. Temos aqui um parâmetro de vida espiritual. A igreja é a nossa base. Dela saímos para servir e para ela voltamos, relatando o que Deus fez através de nós e as lutas que enfrentamos. Nela nos reunimos para se fortalecer e dela partimos toda semana para levar o evangelho no meio de muitas tribulações. Podemos dizer que todas as semanas repetimos esse ciclo. A pergunta é: você tem se reabastecido e se renovado espiritualmente na sua base? Você tem saído todas as semanas para servir ao Senhor, levar o evangelho, testemunhar de Jesus no seu dia a dia? Ou você tem vivido um cristianismo individualista, em que você pastoreia a si mesmo, exorta a si mesmo, abençoa a si mesmo, presta contas a si mesmo? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Deus te abençoe. Amém.